É, tá na hora de voltar, né? Né? Cadê esse povo? Ó, temos aqui Carol, Eliane, a Fê, Fernando e a Kátia. E o William que tá entrando. Depois eu vou ter que dar uma ajustada no lobby de novo, porque vocês estão ficando preso ainda, É verdade. né? Mas porque a gente estava com aquele probleminha, na verdade já era para vocês entrarem direto pelo Automático. portal. Sim, não era para nós criarmos o link. E aí parece que deu um probleminha com os ajustes, e aí a gente teve que criar os links meio que de última hora. Então eu vou ter que ajustar, porque eu não, sinceramente não me recordo como que faz para que vocês não fiquem presos novamente no lobby, porque atrapalha um pouquinho ficar preso no lobby. Vocês estão me ouvindo e vendo bem? Sim. Sim, porque o meu volume está bem baixinho aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho vocês. Vocês são sozinhos nessa disciplina. Não vai ter aqueles ensalamentos gigantes, então facilita bastante coisa. É o 7 com o 8º, Pro? Não, essa turma aqui não, verdade. No portal, para mim, vocês estavam sétimo com o oitavo. Sim. Porém, eu só vejo uma turma aqui. Só o 7º. Só o sétimo. Tá ótimo. Ah, não. Sabe o que acontece? O oitavo é de manhã. Ah, entendi. É Uhum, por isso que vocês estão vendo o sétimo e oitavo. entendi. Eu Vixe, abri. então a turma pequenininha, Pro. Uhum. Fica Porque mais assim, fácil. como eu dei urgência no semestre passado, eu creio que não deu para vocês cursarem, porque batia com alguma outra grade de vocês. Semestre passado eu Aham. dava urgência. Nossa, eu não lembro mais, deixa eu ver. Eu dava urgência de. Chururu. De quinta-feira. E aí eu creio que vocês tinham alguma outra aula, alguma coisa do tipo, e não podiam acompanhar. Aham, sim. E por isso que vocês não fizeram, aí voltou essa grade. Esse semestre vocês estão fazendo o quê? Tópicos de enfermagem 2 Não é e comigo, é com quem? saúde é Cassandra. A professora Sandra. Vocês já conhecem ela? Não. Bacana ela. Ela é nova, ela entrou semestre passado. Aham. E saúde integrador da criança, que é com a Adriana Vidotti. A gente já teve aula com ela. Seminário Integrador da Saúde da Criança. Isso. Ah, legal, que bacana. Então vocês vão ter 3 disciplinas nesse semestre. Sim, aham. Presencial, sim. Tranquilo. Tranquilinho. Não vai ser tão pesado. Não, que bom que a É, turma de vocês é pequenininha, né? Dá pra gente levar bem. é verdade. Acho que já está quase todo mundo presente. Eu quis demorar um pouquinho para a gente começar. Quer dizer, a aula começa às 7h10, né? Abrir um pouquinho só para a gente conversar. Tá todo mundo bem? Todo mundo com. Alguém aí já positivou? Não, ainda não. Pelo menos eu ainda não. Tudo bem, William? Tudo bem, Pro? Tudo. Fiquei triste aí com a notícia do Guereschi. Você viu? Pegou todo mundo de surpresa, né? Nossa, fiquei muito triste, de verdade. Fiquei baqueada. De verdade mesmo. Não esperava. Bom, ninguém esperava, né? Mas enfim. Vocês estão muito quietinhos, gente. Já vai eu começar a falar sozinha de novo, porque vocês estão É, quietinhos. Ô, Pro, Oi. saúde da mulher é você que vai dar, né? Sim, eu dou Ah, saúde da mulher pro quinto semestre, às quartas e sextas, à é que eu vou, noite.
essa matéria também. Eu e a Luciana, que está aí no grupo, a gente vai fazer essa matéria, que a gente não fez o semestre passado, e a gente vai fazer esse semestre agora. Ah, que bacana. Semestre passado quem deu não fui eu, foi a Adriana Vidotti. Eu dei Saúde da Mulher em 2019-1. Semestre passado foi a Vidotti. Ah, foi isso mesmo. Eu adoro da saúde da mulher também. Esse semestre eu dou poucas disciplinas, né? Porque eu acabei entrando. Na verdade, são poucas disciplinas num contexto geral para todos os professores, e a gente acabou tendo que diluir tudo, né? Então ficou pouquíssimas disciplinas e eu também tenho o outro vínculo, então ficou complicado um pouco. Mas eu Desculpa interromper. E como é que eu faço para entrar no grupo do pessoal? Para poder pegar o link, para poder entrar na aula? Tá, assim, no portal, se você tem acesso ao portal, o link já está lá. Mas eu vou te. Você tem o meu contato, William? Tenho. Você me chama depois no final da aula, que eu te passo o contato do representante, que é o Renan, e também te passo o link da aula, porque é bom que você entre no grupo, né? Porque eu sempre passo as mensagens para o representante. Olha, atividade tal, prova, essas coisas, é bom você ter um contato com o representante da sala. Ah, tá bom então, Pro, obrigado. Tá Aí bom? terminando a aula eu já entro em contato com você. Tá, isso. Não esquece de me mandar mensagem, porque você sabe que eu sofro daquelas demências, né? Que às vezes bate, eu não lembro. Se você esperar eu mandar, eu vou esquecer, certamente. Bom, então já tá a grande maioria de vocês aqui, já temos 13 ilustres membros. Agora eu consigo ver uma tela grande de vocês, mudou fez algumas modificações do Teams e eu consigo ver melhor aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês. E aí, igualmente nós fazemos em sala de aula, vocês vão ter a primeira aula de apresentação da disciplina, que tem todos os tópicos, competências, e tudo que vocês já sabem, incluindo o calendário acadêmico, tá bom? E depois a gente entra na disciplina propriamente dita, ok? Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Sim? Sim. Beleza. Deixa eu admitir a Luzinete. Prontinho. Bom, então vamos lá. Opa. Bom, gente, como vocês sabem, primeiro dia de aula eu sempre passo o calendário acadêmico para vocês. Deixa eu só fazer uma pergunta. Vocês enxergam a tela inteira? Porque para mim come um pedacinho aqui embaixo. Sim, tá Certo? aparecendo tudo. Ah, beleza, então. Bom, a primeira avaliação de vocês, que vai ser a B1, vai ser 6 de outubro, tá? Anotem aí bonitinho, apesar que eu já postei no AVA isso, ok? Mas, de repente, vocês aí que trabalham em regime de plantão, vocês sabem como funciona isso, de às vezes ficar complicado. Então, assim, professor, até lá a gente ainda vai estar no esquema de... Gente, vou colocar vocês no mudo, tá? Mas é só para que não fique difícil de vocês me entenderem. Mas vocês podem ativar o microfone a qualquer momento, ok? Então, vocês já anotem aí. Então, eu estava falando, né? Até lá, a gente ainda vai estar nessa condição ainda de ensino à distância? Sei tanto quanto vocês. Não sei ainda se estaremos nessa condição, né? Tudo depende dos informes aí do Ministério, né? E da condição da evolução da pandemia. Então, até o momento, a gente sabe que provável que meados de setembro, início de outubro, a gente retorne, mas eu não tenho assertividade dessa palavra ainda, ok? Então, já deixem certo aí que 6 de outubro é a primeira prova de vocês. Apesar que eu vou ser bem sincera com vocês, eu acho que funcionou muito bem o esquema de prova, principalmente as provas DIs, né?
que geralmente as provas DIs a gente tinha muita dificuldade com relação à organização, né? E funcionou muito bem com relação a esse sistema EAD. Nossa, eu gostei bastante. A gente não teve muita dificuldade com esse modelo EAD. Prova de B2 de vocês, 1º de dezembro. Essa disciplina é uma disciplina AMI. Significa que eu vou aplicar B1 e B2 de vocês, ok? Posso passar o slide? Já anotaram? Pode. Pode. Pode? Pode. Então, o objetivo geral e a competência dessa disciplina é que vocês desenvolvam as habilidades necessárias para atuarem como profissional e intervirem nas emergências clínicas como enfermeiro, né? E aí vocês vão observar que os conteúdos da disciplina de urgência e emergência, eles meio que andam agrupados, tá? Então, para iniciar, a gente vai falar um pouquinho sobre, não vai já começar com a faca na caveira, ok? A gente começa falando sobre os aspectos legais, políticas públicas no atendimento de urgência e emergência, e no atendimento pré-hospitalar e intra-hospitalar também, além da questão de recursos humanos, tá? E da rede de atendimento, da rede de atenção à saúde, da rede de urgências, né? É super importante que vocês saibam disso, né? Não tem como não falar dessas questões, principalmente porque cai muito em concurso público, né? Vocês não tem como não saber, só a questão de atuar propriamente dita não garante que vocês tenham conhecimento pleno da disciplina, ok? Então, na seção 2 ainda da unidade 1, vocês ainda vão avaliar as questões da emergência clínica e emergências cardiológicas no suporte básico e avançado de vida. Depois a gente vai passar sobre arritmias cardíacas, as gastrointestinais, metabólicas, neurológicas e respiratórias. Na unidade 2, a gente vai falar um pouquinho sobre politrauma, vamos falar sobre a cinemática do trauma, a biomecânica do trauma, assim como a avaliação primária e secundária, que são situações distintas, ok? E aí, depois de falar dessa questão de politrauma, avaliação da cena, a gente vai falar um pouquinho sobre o TCE, né? Começa céfalo odálico. E aí, depois de falar sobre o TCE, tipo dos TCEs, avaliação desse TCE, diagnóstico e tratamento, deixa eu liberar a Michelle aqui, a gente passa para o trauma de tórax, tá? E aí evolui na mesma condição, tá? Sinais e sintomas, método diagnóstico e os tipos de trauma. Na unidade 3, a gente faz o trauma tóraco-abdominal, tá? Porque é um segmento ali dele. E aí, depois a gente parte para o trauma músculo-esquelético. Na última unidade na seção 3 da unidade 3, a gente fala um pouco sobre o afogamento, a questão de sinais e sintomas, fisiopatologia e tratamento. Já na unidade 4, a gente vai falar sobre os animais peçonhentos. Nossa, eu adoro essa aula, é muito bacana, porque a gente tem pouquíssimo conhecimento, é mais um conhecimento da questão popular, né? E tem muitas coisas para desmistificar dessa questão de animais peçonhentos. Depois a gente parte para a questão de atendimento ao paciente queimado, grande queimado, e vamos falar sobre as questões de intoxicação também, ok? E aí, depois a gente vai voltar para questões do tratamento e sinais e sintomas do paciente ao atendimento do grande queimado. Como eu falei para vocês, essa é um modelo AMI. Vocês vão perceber que vocês não vão ter mais aquele modelo AMP nas disciplinas, tá? Vocês vão ter esses modelos que vocês têm o pré-aula, o aula e o pós-aula, que vocês já conhecem bem, tá? Então, vocês têm o portal para administrar. Então, vocês vão ter comigo como proposta metodológica a avaliação, né, B1 e B2, e vocês têm a atividade para compor como proposta metodológica e a plataforma. Como vão ser essas atividades, né? Como vão ser trabalho, vai rolar trabalho, não vai rolar trabalho, como que vai ser isso?
Bom, assim, gente, como nós estamos ainda nessa circunstância, né, de pandemia, deixa eu abrir um pouquinho aqui para a gente conversar. Vocês conseguem me ver assim ou não? Estão vendo a tela ainda? Sim, dá para te ver. Ah, tá. Como a gente está nessa circunstância ainda de pandemia, e eu sei que fica um pouco difícil de vocês conseguirem executar trabalhos e até mesmo fazer os encontros com vocês. Alguns trabalhos ficaram bem bacanas no semestre passado. Eu creio que vocês não fizeram o trabalho. Ah, não, alguns de vocês fizeram, sim, estou lembrando. Aquele trabalho que deu um trabalhão, como chama? Que eu fiz até uma homenagem para vocês depois. O Tracer. Ficou muito bacana. A gente até pensou, a professora Elizabeth e eu, de escrever esse trabalho para um congresso de educação, porque ficou muito bom de verdade, né? Os resultados finais deles foi espetacular. Eu creio que até a questão de ensino e aprendizagem de vocês foi diferente, sabe? Porque não tem como você exigir tanto nessa circunstância, mas também não pode ficar colocando tudo na culpa na pandemia. Eu achei engraçado porque hoje eu fui ao dermato, né? E aí o dermato falou assim, olha, mas vê se volta daqui 2 meses, tá? Não é para voltar daqui 14 meses. Aí eu falei, a culpa é da pandemia, né, doutor? Ele falou, agora é tudo culpa da pandemia. E a gente está tendo uma tendência a fazer isso, né? Tudo é culpa da pandemia. Mas eu não consegui fazer isso, é porque é a pandemia. Tudo é a culpa da pandemia. Não tem como a gente também protelar tanto o aprendizado assim. Mas eu também concordo que a gente pode melhorar algumas coisas. Então, a maioria das nossas atividades vão ser no período da aula. Sabe aquelas atividades que a gente faz no Sucrative, que eu coloco para vocês? Eu falo assim, gente, o código é podadeira 2004. Forever vai ser podadeira 2004, tá? O código. Então, vai ser em ambiente online, porque para mim é uma forma mais prática de vocês aprenderem. A gente discute junto e vocês aprendem e vai ser a forma que vocês vão ganhar ponto como trabalho. Tudo bem? Ok. Tá? E aí eu conto com a participação de vocês em aula para a gente fazer isso. Professora, mas você vai avisar antes quando vai ter isso? Olha, geralmente eu aviso um representante, né, ou outro um dia antes, quando forem as notas mais altas, assim, com relação a essas pontuações. Por quê? Dependendo do peso da disciplina de vocês, que vocês sabem que tem umas disciplinas que têm peso maior do que a outra, né? Vocês têm uma pontuação maior, né? Então, tem pontuação de trabalho que vai de 3.500 pontos e tem outras que são 2.500 pontos. Então, tem trabalhos que vão pesar mais. Eu vou avisar, olha, avisa que hoje vai ter atividade em aula, né? Mas também, eu também não acho tão justo assim com aqueles alunos que estão sempre presentes, que são assíduos e são responsáveis e levam a sério a questão de formação do aluno, sabe? Para mim, isso fica bem implícito. Então, é lógico que eu não vou prejudicar, não tenho o intuito de prejudicar ninguém, né? Vocês sabem que sempre vai... Olha, eu coloco lá no portal a informação. Para quem perdeu, tem o prazo de X horas para postar, me encaminhar por e-mail, mas eu levo a sério também a questão de vocês saberem que esse é um momento importante para a formação. Mais do que nunca, vocês estão vendo o quanto é importante o ser enfermeiro, né, pensante, não aquele que só executa as práticas como tecnicista, né? Bom, isso daqui vocês já estão cansados de saber, né, a questão dos modelos, então já sabem que B1 vale 1.000 pontos, já sabe que B2 vale 4.000 pontos, né, e aí já sabem que as atividades, se for nível 1, vão valer 1.000, se for nível em B1, e em B2 vai valer 1.500 pontos. Lembrando aí que a atividade virtual, que é o portal de vocês, vale 3.000. A atividade transversal, que vocês têm lá, desafio nota máxima. Peraí que tem alguém preso aqui no portal. A Fernanda caiu. Então, vocês têm lá desafio nota máxima e as atividades transversais, 3.500 pontos. Isso para nível 2, nível 1. E nível 2, né, a gente tem atividade virtual aí valendo 1.000 pontos.
E os restantes, o que diminui mais é a atividade discursiva e o que vai diminuir no final da pontuação total. Eu creio que isso vocês não têm nenhuma dificuldade, né? Alguém tem alguma dúvida com relação à pontuação? Não. Não, né? Vocês já estão acostumados com relação à pontuação, né? Tudo bem até aqui? Tudo. Sim. Sim, alguma dúvida, povo meu? Não. Não. Então, beleza. Então, partiremos para o conteúdo propriamente dito, ok? Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Professor, Sim. me tira uma dúvida. As aulas a senhora vai colocar no YouTube, né? Sim, porque o que acontece? É a Lu que está falando ou é a Carol agora? Carol. Então, Carol, o que acontece? Qual era o planejamento da faculdade? De que essas aulas ficassem gravadas no portal, mas parece que deu algo errado com relação a esse planejamento. Então, eu vou continuar gravando no YouTube, depois que terminar a aula e tudo mais. Mas aí você sabe que sempre tem aquele delay. Meu computador, gente, não sei porque eu vou ficar doida com esse computador. Ele tá cada dia mais lento isso daqui. Mas a minha aula, vocês sabem que eu tenho aquele canal, que é só um canal docente, não posto dicas de maquiagem, nem como faz para deixar o cabelo menos oleoso, nada disso. É só um canal com as aulas de vocês. Então, eu sempre vou gravar lá. Aula de urgência do dia 25, noite. Fica gravadinho lá, vocês têm acesso, mas eu sempre vou colocar no portal de vocês também. Só que acabou demorando um pouquinho mais, porque meu computador demora para fazer essa conversão. Aí pesa um pouco. Bem? Bom, deixa eu passar aqui agora. Bom, agora a gente vai passar para as redes de atenção à saúde. Peraí que eu gosto quando vocês ficam aparecendo aqui para mim, que eu... Isso, fica melhor. Se vocês não estiverem vendo acontecer alguma coisa, vocês me falam, tá? Bom, gente, o que acontece? Antes da gente falar propriamente dito do conteúdo mais faca na caveira da urgência e emergência, vocês precisam saber um pouquinho do conceito, né? Um pouquinho da questão como é formada a rede de atenção da urgência e emergência, tá? Da rede de atenção à saúde propriamente dita. Não tem como vocês saberem do contexto de saúde se vocês não saberem como funciona a rede de integralidade propriamente dita, tá? E aí, desde lá da época que como vocês todos eu tenho a garantia de que vocês tiveram aula comigo de Seminário Integrador da Saúde do Adulto, e fui eu mesmo que passei para vocês a questão do desenvolvimento do SUS, da questão de como foi formado esse complexo em saúde, né? Da questão lá, depois da 8ª Conferência em Saúde, de como foi desenvolvido esse fomento à saúde, nunca mais foi centralizado os pontos de saúde, né? A gente teve uma interligação dos níveis de assistência para que fosse melhorada essa comunicação, né? E aí, em 2010, surgiu uma portaria, que é a 4279, que fez a rede de atenção à saúde, né? E aí, a urgência e emergência, ela está afincada, deixa eu liberar o José Leandro aqui, dentro de um patamar da atenção básica, o que muita gente não sabe, né? Pensa que, na verdade, a urgência
e emergência, né, que ela tá aqui dentro da esfera aqui, ó, de SAMU, de UPA, até mesmo da rede hospitalar, que ela ande sozinha, que ela tenha uma outra base, quando na verdade não, né? A base da urgência, ela está estabelecida da rede de atenção à saúde e interligada no sistema de saúde dentro da atenção básica, né? Essa interligação dos níveis de assistência, ela garante a integralidade do cuidado à saúde, né? E o que acontece? Esses pontos de atenção à saúde fazem uma referência para o paciente. Vocês já devem ter ouvido, né, que existem a referência e a contra-referência, né, em algum momento da vida de vocês, tanto quanto alunos, tanto quanto pacientes. E aí, o que acontece? O que é essa referência e essa contra-referência? Vamos supor que vocês sejam um paciente dentro da rede. Então, você saiu aqui da atenção básica. A atenção básica gerou uma referência para você conversar dentro da rede hospitalar. A rede hospitalar vai gerar uma contra-referência para que você volte para a atenção básica, né? Essa contra-referência, né, ela vai determinar que esse paciente faça uma comunicação e um acompanhamento, né? É para isso que existe a rede de atenção à saúde, ok? E aí, para que surgiu tudo isso, né? Primeiro, para a gente superar essa questão de fragmentação da assistência. Pensa que antes, né, lá quando a gente conversou, lá em Seminário Integrador da Saúde do Adulto, né, quando antes de acontecer lá a 8ª Conferência de Saúde, o que acontecia? Nós tínhamos lá as redes desfragmentadas, né, tinha só o hospital ali centralizado e nós tínhamos todo aquele cuidado de forma desregulada, as pessoas não se conversavam entre si, não tinha essa questão de referência e contra-referência, e aí o paciente meio que ficava perdido na rede, não tinha uma continuidade do atendimento. E o que acontecia? O modelo curativo era centrado no médico, hoje não. O modelo do curativo não é centrado no médico, principalmente quando eu falo aqui, ó, da rede de atenção básica, né? Quando eu falo da atenção básica, eu falo do empoderamento, da questão do atendimento do enfermeiro, né? O enfermeiro é o grande potencial, né, do atendimento, da promulgação da saúde na atenção básica, né? Não só na atenção básica, mas aqui principalmente, ok? Então, eu não faço mais aquela saúde centrada no médico, né? Eu produzo um impacto também na questão dos indicadores de saúde. O que são esse impacto de indicadores da saúde? Gente, só uma dúvida, porque... desculpa ficar perguntando isso para vocês aqui, para vocês veem a tela de um jeito, eu vejo de outro, tá? Vocês me veem também ou vocês só veem a tela? Vê você também. Ah, que legal. Vocês veem eu... só a tela. Ué, tem gente que... Eu vejo você só a tela. Peraí, eu vejo você e a tela. E quem Eu também vejo você e a tela. Quem tá me vendo e vendo a tela, tá vendo num computador? Sim, só que é pequenininho embaixo. Eu tô no celular. E quem tá no celular, que tá vendo só a tela, que tá escrito atenção básica, tá no celular? Eu tô no celular e tô... Eu tô no celular. Ah, Aí que quando legal. libera o telefone, o microfone, aí aparece. Ah, que legal. Ah, tá, porque para mim é diferente. Para mim aparece... Peraí que tem o Fernando aqui. Porque quando eu falei para vocês que tinha mudado, o Teams tinha sofrido uma restauração, fica pequenininho aqui, fica pequenininho no canto, mas para mim, eu não sei se eu tô aparecendo ou não. Ele só fica preto e eu não sei se vocês estão me vendo ou não, na verdade. Eu só fica preto. E aí eu imagino que vocês estejam me vendo. Ainda bem que eu não fiz nada estranho, né? Tipo, cutuquei o nariz, alguma coisa do tipo. Enfim, era só uma curiosidade, gente. Obrigada. Então, a questão que eu estava falando para vocês é que a gente deixa de fazer
fragmentação, né, na saúde, e melhora essa questão também dos indicadores na saúde, né? O que são esses indicadores? Então, antes nós tínhamos, né, aquela mortalidade materna muito alta, mortalidade infantil muito alta, né? E quando eu tenho essa comunicação em rede, né, eu tenho esse fortalecimento, né, essa conjuntura bem estipulada, tipo de referência e contra-referência, esses indicadores de saúde também melhoram, né? E aí eu envolvo todos os níveis de atenção à saúde, né, das redes prioritárias, né? Quais são essas redes prioritárias, então, que eu falo? Eu falo também de, por exemplo, da rede cegonha. Já ouviram falar da rede cegonha? Sim. Não. Não vamos falar hoje de rede cegonha, tá? Não. Um outro dia a gente pode conversar dela. Mas a rede cegonha, ela faz o atendimento, propriamente dito, de gestantes e crianças de até 2 anos. Então, ela melhora esse percentual de mortalidade, né? Então, por exemplo, regiões e até mesmo a questão, não só da questões de regiões, tá? Mas países que têm mortalidades altas, materno e infantil, eles são considerados países e regiões que não fazem uma boa, um bom dimensionamento tanto das suas questões financeiras quanto das suas questões demográficas de saúde, ok? É uma das primeiras coisas que eles verificam essa questão de mortalidade materna e neonatal. Eu tenho também a rede de atenção à urgência e emergência, que é essa que a gente vai conversar hoje, que nem começamos ainda, né? Também existe a rede de atenção psicossocial, né? Que vocês já devem ter ouvido bastante, que é essas que fazem o controle com relação a drogas, quanto com relação ao crack, ao álcool e a outras drogas também. Existe também a rede de apoio a doenças crônicas, e a rede de atenção a pessoas com deficiência. Então, todas essas redes de atendimento, elas deixam de ser fragmentadas e elas fazem uma comunhão a redes de atendimento à saúde, né? Então, hoje a gente vai falar dessa rede de atenção às urgências, mas a gente tem sempre que lembrar que o patamar dela é a atenção básica, ok? Bom, então vamos falar aqui desses componentes de rede de atenção à urgência e emergência, né? Quem é aqui a nossa primeira aba aqui? A gente começa falando de promoção, prevenção e vigilância à saúde. Não tem como você falar da urgência se você não falar da promoção, prevenção e vigilância à saúde. Seria como falar de enxugar gelo, a gente sempre fala disso, né? Eu sempre falo disso, né? A gente tem aí como um dos principais níveis de mortalidade, né, a questão dos traumas, né? O trauma é o que mais mata hoje, e aí a gente tem, depois do trauma, as doenças cardiovasculares, né? E aí depois vão as doenças crônicas não transmissíveis. Quem são as doenças crônicas não transmissíveis, gente? Vamos lá. Vamos botar o cérebro aí para funcionar. Hipertensão, diabetes. DPOC, né? Aí a gente tem outras doenças que estão chegando aí como doenças crônicas não transmissíveis, que estão chegando fortes aí, como obesidade, ansiedade, ok? E aí a gente precisa trabalhar nessa promoção à saúde para que isso não vire um grande acarretamento da rede de urgência e emergência, tá? Ela vem como sendo um dos pilares da questão da rede de atenção às urgências, ok? Dando suporte a isso, é por isso que a rede de atenção às urgências está como base prioritária às unidades básicas de saúde e às ESFs, ok? É ela que vai dimensionar essa questão desse cuidado, ok? É ela que vai fazer esses encaminhamentos, é ela que vai tratar dessa questão de risco e vulnerabilidade dessas populações adscritas, ok? Ela que vai começar esse cuidado e ela que vai cuidar dessa questão para que os crônicos que já estejam inseridos nesses tratamentos continuem sendo cuidados para a redução de danos, ok? E para aqueles que ainda não entraram nessa cronicidade da questão, né, não sejam onerosos para o sistema,
né? É por isso que hoje a gente tem um percentual muito alto de unidades básicas de saúde, em contrapartida com a rede de hospitalar e a rede secundária de atendimento, ok? Depois, a gente tem os serviços de atendimento móvel de urgência, o SAMU, né? E as centrais de regulação médicas de urgência. Então, para que o SAMU funcione, né? As redes de urgência funcionem de forma descentralizadas ou não, né? Então, para quem não conhece ou para quem já conhece, vai ouvir novamente, mas é sempre bom conhecer de novo. O SAMU funciona de duas formas, né? De forma regionalizada. Para atender toda a malha viária do sistema e não ficar de forma descoberta, surgiu a lei. A gente vai falar um pouquinho disso um pouco mais lá na frente, quando a gente for falar das unidades de atendimento do SAMU e dos tipos de ambulância, ok? Mas para que vocês entendam a necessidade de descentralização do SAMU, foi necessário fazer com que os postos e bases do SAMU cobrissem todas as malhas viárias e fossem chegar nas estruturas de forma mais rápidas, né? Então, para que eu vou deixar um único posto centralizado em uma única região, né? Então, imagine, vamos falar de São Bernardo do Campo, o posto for centralizado ali, né? Sei lá, vamos colocar na região do Baeta. E aí eu preciso chegar lá na região, sei lá, no extremo, lá na região do União Alvarenga. Imagina descer aquela região de União Alvarenga no horário de pico, 18 horas, tudo travado. É um pouco difícil, né? Imagina, para descer ali, você sendo centralizado todas as vezes que tiver uma ocorrência. Então, foi necessário fazer a descentralização desse serviço. E aí, como que eu faço isso? Eu conto com outras unidades. Então, as outras unidades que eles tiveram em contato foram as unidades de pronto atendimento. Então, existem as bases descentralizadas do SAMU, que elas ficam dentro das unidades de pronto atendimento, porém, essas bases descentralizadas, elas não fazem atendimento, em hipótese alguma, para dentro das unidades de pronto atendimento. Elas só atendem essa central de regulação médica das urgências. Ou seja, na região que elas estão, então vamos supor que essa base do SAMU esteja dentro ali, né, da localidade da União Alvarenga, ela só vai atender aos chamados da regulação para onde ela foi determinada, ok? Então, possivelmente, né, pode ser que uma vez ou outra ocorra na União e, sei lá, fazer um atendimento na São Pedro, que é do outro lado, porque não tem mais nenhuma outra disponível. Mas o ideal seria que elas atendessem ali naquela região, ok? E ficassem com uma cobertura mais viabilizada, né? De forma regionalizada e todo o serviço seja satisfatoriamente coberto. Tudo bem? Bom, a Força Nacional do SUS, né? O que é essa Força Nacional do SUS? A Força Nacional do SUS, ela funciona mais ou menos como uma questão de... Peraí. Não. Peraí. Ela funciona como... sabe quando existem necessidades de você fazer um grande esforço para se cobrir desastres e catástrofes em grandes esforços para um movimento que a gente não esteja esperando? É para isso que existe a Força Nacional do SUS, como, por exemplo, o que a gente está vivendo na atual conjuntura, né? Então, a Força Nacional do SUS veio para... não funciona somente com um único profissional ou uma única rede. São vários profissionais de saúde que atuam em vulnerabilidades, né, de algumas especificidades em saúde. Então, sei lá, por exemplo, ocorreu uma grande catástrofe. Então, a Força Nacional do SUS funciona como se fosse um comitê, sabe? Então, aquele comitê de multiprofissões vai atuar
para ser acionado em decorrência de alguma grande catástrofe, né? Então, agora já não, porque nós já temos determinadas áreas acionadas, como agora já os hospitais de campanha, a maioria já foi fechado, né? Só em algumas regiões que se mantém aberto, mas quando nós tivemos a grande expansão da pandemia nessas regiões e nas macro e micro, que não tinham a cobertura total para a saúde, a Força Nacional do SUS também foi acionada, tá? Então, quando eu tenho essas dificuldades, a gente tem essa força de contingência, vamos se dizer assim, para atendimento dessas necessidades em causas mais inoportunas. Bom, ainda temos aqui como componentes da rede de atenção às urgências as UPAs 24 horas, ok? Que elas funcionam aí como um agrupamento, como uma força aí de atendimento da rede hospitalar, né? Na teoria, ela deveria funcionar como o próprio nome diz, né? 24 horas, né? 24 horas assim, gente, ela funciona 24 horas, óbvio. Mas que o paciente deveria ficar lá em 24 horas e depois ser encaminhado para uma retaguarda hospitalar, ok? Ele tem uma complexidade para funcionar de forma intermediária, né? Entre a unidade básica de saúde e a rede hospitalar. Ele tem essa potencialidade para funcionar dessa forma, ele tem recursos médicos, ele tem recursos materiais e recursos humanos para isso. Sim, ele tem. Porém, dentro da sua infraestrutura, para sua funcionalidade, ele não foi feito para isso, né? Só que acontece que, como a gente está vivendo com essa aglutinação, né, dos casos que a gente vem acompanhando, não é o que o Ministério determina que a gente está conseguindo fazer, seguir na íntegra, né? Os pacientes estão cada vez mais ficando em acomodação a longo prazo dentro das unidades de pronto atendimento, postergando o tempo de internação, e isso está se tornando cada vez mais recorrente. A gente não tem mais aquele atendimento de internação, a questão de 24 horas da UPA não ficou mais como 24 horas, ela acabou virando uma internação. E isso acaba prejudicando um pouco o perfil de estratégia de atendimento dentro do SUS, né? Eu preciso rever a questão de recursos, recursos financeiros, de recursos materiais e até mesmo de recursos humanos para suprir esse atendimento das unidades. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Você só vai poder... Alguém quer falar alguma coisa ou foi só um sopro? Não? Bom, vou continuar então. Bom, a rede hospitalar, então, né, onde a gente tem o cuidado terciário, ou às vezes também, dependendo do que a gente tem como cuidado, ele fica sendo como quaternário, né, dependendo da localização, e é onde eu não posso aglutinar o meu atendimento, né, então, antigamente, antes do modelo prioritário de atendimento, né, eu tinha toda a centralização dentro da rede hospitalar de atendimento, né? E isso dificulta muito os atendimentos, né? Eu acabo invertendo os papéis. Quando eu não tenho pontas de atendimento, quem são as pontas de atendimento? Ponta de atendimento é rede primária, é rede secundária de atendimento, ok? Quando eu não tenho isso bem estruturado, eu aglutino tudo dentro da rede hospitalar e fica tudo muito difícil de se limpar, fica tudo muito difícil de você ter vagas depois, né? E eu não consigo fazer com que com que esse sistema cicle de forma com que o SUS funcione de verdade,
né? Se eu não tiver, por exemplo, as portas fechadas, como se diz hoje, né? Por exemplo, em São Bernardo vocês têm o hospital de clínicas, né? De porta fechada, eu não consigo suprir as vagas que as pontas precisam, né? E eu não consigo suprir esses recursos que eles demandam. E na atenção domiciliar, né? Porque se esses pacientes da rede terciária e quaternária vão ficar a longo prazo dentro das unidades de internação, a gente sabe que determinado prazo eles não vão ter mais aquele recurso de atendimento sendo atendido pela rede hospitalar. E aí eu preciso dar um determinado fim para esse paciente. Essa demanda de atenção domiciliar, que aí depende do município de onde ele está sendo atendido, vai mudar a nomenclatura, tá? Então, tem PID, né, que é o Programa de Internação Domiciliar, tem outros locais que chamam de SAD, Centro de Atendimento Domiciliar, depende da municipalidade, tá? Mas não muda, só vai mudar a sigla, mas é tudo atenção domiciliar, faz parte da rede de atenção às urgências, tá? Então, não é difícil você encontrar um núcleo gestor, um núcleo que gere a atenção de urgências toda aglutinada junto com a atenção da rede básica, junto com a atenção domiciliar, junto com o SAMU, e eles precisam precisam funcionar em consonância, eles precisam andar juntos, porque senão não vai andar o sistema, ok? Não adianta falar, mas aqui as unidades de pronto atendimento funcionam redondinho, é vocês que não trabalham direito. Olha, se um não funciona direito, o outro também não vai, porque eles são interligados. Não adianta falar que o meu SUS funciona se o seu, que é vizinho e que anda de mão junto, não tem um protocolo interligado, porque falamos todos a mesma língua, ok? E aí, para que a rede de atenção à saúde funcione, eu preciso ter essa rede de assistência, né, como eu já disse, como de uma forma interligada, e que essa rede de assistência funcione de forma protocolada. Esse é o principal, ok? Não adianta funcionar de forma pontual, não adianta não ter os componentes e diretrizes de forma desalocada, e eu preciso também levar em consideração que para redes de urgências funcionar, a vigilância precisa estar bem qualificada nessas regulações, ok? Eu também preciso ter uma boa estrutura com relação à organização dessas redes, com relação à identificação de fragmentação desses locais, né? Então, eu preciso, por exemplo, identificar, principalmente em questão de gestão, tá, gente? Que o meu território, isso eu já expliquei em algumas outras aulas também para vocês, que os territórios, eles são divididos, né, dentro de um município, e eu preciso identificar quais são as fragilidades do determinado território, ok? Então, o território 1 é muito diferente do território 8, e quais são as organizações e os planejamentos que eu tenho para o ano com relação àquele território. Quais são a organização que a minha gestão tem com relação à saúde para aquela rede do território em si, tá? E vai modificar muito porque eu tenho particularidades a seguir, né? Então, eu tenho uma infraestrutura diferente, eu vou ter perfis de populações diferentes, logo a demanda também vai ser diferente. E aí, falando também com relação a esses componentes e diretrizes, isso daqui só vem afirmar para vocês que eu já tinha falado antes, né? Que essas regiões vão estar lá interligadas com relação à atenção primária, às urgências, atenção psicossocial, a atenção ambulatorial especializadas e a vigilância em saúde, né? Então, eu funciono quando eu tenho a participação todas dessas redes prioritárias,
né? E elas são todas interligadas e funcionam com as diretrizes da Comissão Intergestores Tripartites, ou seja, eu tenho uma articulação da questão do município, do estado e também da União, tá? Então, eles recebem financiamento desses 3 recursos, ok? Bom, isso daqui, gente, eu vou pular, tá? Porque é uma questão muito burocrática. Para mim mesmo, as diretrizes de linha de cuidado é o que realmente é o fio de ouro, assim, que importa dentro da rede de atenção à saúde, da rede de atenção às urgências, ok? As diretrizes de linhas de cuidado, elas foram portariadas e consolidadas em 2017, tá? Então, elas não existem só porque um município trabalha melhor, porque um município tem mais condições de fluidez de protocolos, não. Na verdade, elas foram protocoladas, né? Graças a Deus, e a gente salvou mais vidas depois disso. E aí elas foram instituídas de acordo com o que a gente tem mais de morbimortalidade atualmente, tá? E o que a gente tem mais de morbimortalidade? Doenças cardiovasculares, doenças relacionadas ao comprometimento vascular cerebral e doenças relacionadas aos traumas, ok? Decorrentes de traumas. Tá? Então, foram selecionadas não, na verdade, foram verificadas essas questões epidemiológicas, né, de acontecimentos e de morbimortalidades que a gente tem no Brasil, e aí foram protocoladas essas linhas de cuidados, ok? Com relação à linha de cuidado da questão cardiovascular, o que foi priorizado? Que a gente tem uma alta prevalência no Brasil de doenças cardiovasculares, né? Então, falando aí das doenças coronarianas, falando aí dos infartos, e aí foi instituído, principalmente aí nas pontas, como as unidades de pronto atendimento, mas não menos do que nas outras unidades, também foi instituído mais a prática mais infundida são nas unidades de pronto atendimento e serviço de atendimento móvel de urgência, ok? Que fossem reconhecidas de forma mais rápidas, tá? As síndromes coronarianas agudas e o infarto agudo do miocárdio. Lá na frente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Sobre o protocolo de trombólise, tanto no IAM, tanto quanto no AVE. Mas é importante que vocês saibam que essas diretrizes foram protocoladas dentro do Ministério, ok? E aí ela deve funcionar em todos os municípios, em todos os estados, na verdade, mas a gente sabe que não é muito funcional em todos eles, tá? E aí eles seguem as diretrizes de protocolos bem conceituados, tá? Por exemplo, do American Heart Association e outras linhas que são assertivas e bem já inseridas, ok? E aí a necessidade dessas inserções, claro que para que a gente tenha um melhor cuidado com relação à qualidade de vida desses pacientes, mas principalmente que a gente reduza essas questões de mortalidade no Brasil e também no mundo, tá? A próxima linha de cuidado é essa questão cerebrovascular, né? Então, qual que é a grande sacada, na verdade? Por que a cardiovascular vem primeiro, né? E não a cerebrovascular? A cardiovascular, a gente tem uma janela de atendimento maior para esse cuidado. Quando a gente chegar lá na frente em urgência, vocês vão ver por quê, ok? Nas arritmias. Então, a gente consegue salvar um pouco mais esses pacientes de cuidado cardíaco, ok? Quando eu consigo pegar esses pacientes... aliás, vocês já viram isso comigo em algumas outras aulas, acho que em saúde do adulto.
Então, a gente consegue ter essa janela de cuidado com esses pacientes muito mais rápida, né? Em contrapartida, a de cuidado cerebrovascular, né, a janela de percepção é menor, mas não que a gente não tenha que ter esse cuidado, porque morre-se muito, né, de acidente vascular cerebral, tanto do hemorrágico, né, tanto quanto do isquêmico. Agora eu vou fazer aquela perguntinha que vocês tiveram aula comigo no semestre passado. Qual que mata mais, o isquêmico ou o hemorrágico? O hemorrágico? O hemorrágico? Sim. Sim, e qual que é a maior incidência? Qual que aparece mais no Brasil, isquêmico ou hemorrágico? O isquêmico. Gosta sim, quando presta atenção. É isso mesmo, o isquêmico, eu tenho aí 85%, né, dos brasileiros sofrem mais o acidente vascular isquêmico, né, e 15% só sofrem o hemorrágico. O hemorrágico é muito mais fatal, né? Então, foi preconizado que se tivessem diretrizes de linha de cuidado do AVE, tanto hemorrágico quanto do isquêmico, mas mais enfaticamente para os cuidados do isquêmico, já que eu tenho 85% da população que é atingida desse AVE, ok? E aí o SUS fica aí coberto com relação a esse protocolo, tá? E aí a próxima diretriz de linha de cuidado é com relação ao politrauma, tá? Então também é protocolado aí com essa diretriz de setembro de 2017, tanto para a necessidade de prevenção, né? Então, com essa questão de diminuir as causas externas, com a necessidade de implantar as redes de atendimentos, né? Para os pacientes terem uma noção com relação à diminuição das vítimas de trauma, com relação ao atendimento mais breve dessas vítimas de trauma. Ok? Porque a gente sabe que isso é uma das... tá ali no que mais mata o adulto jovem, o trauma, infelizmente, né? Então, a gente precisa ter um protocolo com relação a esse atendimento. Ok, até aqui? Ok. Sim. Ok. Dúvidas? Não. Vocês estão com sono, com fome? Falei muito rápido. Já Foi pode começar com a tranquilo. atividade. Fala aí, gente. Abram as câmeras de vocês aí para eu ver vocês. Estão descabelados. Eu ia falar professora. Sim, você vê a gente assim, professora, você nunca mais reconhece. Deixa eu ver vocês. Uma vida que eu não vejo. Custa nada. Aê! Que bonitinhas. Isso, apertei o cabelinho. Ah, quanto tempo que eu não vejo vocês. Meu, gente, cabelada. Ai, que bonitinhos. Todo mundo penteando o cabelo. É. Olha só, pelo menos nesse semestre a gente só tem uma aula juntos, né? Não tem 10, 15, 20. Vocês não vão enjoar de mim, né? É só a nossa turma também, fica mais fácil. É verdade, quando fica lotado é difícil, né? Verdade. Sabe uma coisa bacana que tem também dessa vez? Vocês... Eu não sei se já tinha da outra vez, mas vocês conseguem levantar a mãozinha, vocês viram? Não. Quem está no computador consegue levantar a mãozinha para poder falar. Não, onde tá, Pro, essa mãozinha? Onde tá isso? Ó, passa Eu a acho mão que na tela do também. computador, no cursor, aí tem assim, levantar a mão. Ó, a Heloísa levantou a mão. A Heloísa, a Luciana... Não, ó, William.
A Fernanda Meirinho já levantou a mão. Porque aí, por exemplo, se vocês estão no meio da aula, aí fica aquela confusão, sabe? Pro. Aí se vocês levantam a mão assim, eu consigo falar com vocês. Ó, agora eu vou baixar a mão da Fernanda Meirinho. Não, baixei. Baixei agora. Viu? É bacana. E eu coloquei um fundo meu aqui, vocês viram? Tá elegante. Sim, dá pra mudar o fundo. Adorei. Bom, gente, hoje eu não vou aprofundar muito, porque era a primeira aula, nem sabia que vocês iam entrar. Vocês entraram em bastante gente, né? 22. Achei que vocês iam dar o velho golpe do não conseguir entrar. Essa aqui feliz que vocês entraram. Mas hoje foi rápido. Pronto, estamos na reta final, não dá para dar golpe, não. É, né? Pior que é verdade. Ai, que medo. Vocês já são 7º, né? Sim. Graças a Deus. Peguei uma turma hoje, tem uma turma hoje que eu vou dar para o 10º semestre. Foi a primeira turma que eu dei aula, poxa. Já vão se formar. Nem dá para fazer o quiz. E esse neném aqui, de quem que é? Eliane. Oi, neném. Bonitinho. Bom, gente, a gente volta na próxima aula. Obrigado por hoje, viu? Obrigada. Tava com saudade de vocês. Beijo, Pro. Beijo, Bem, pessoal. tchau, pessoal. Boa noite, gente. Tchau, boa Beijo. noite. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo. Não apareci porque eu cheguei do plantão todo descabelado. Te perdoo. Beijo. Beijo. Ângela, quer falar alguma coisa, meu bem? Ângela?